Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Texto muito conhecido, mas hoje o Senhor nos deu uma temática sobre essa mensagem. Gostaria de ler primeiro com você. Diz a palavra do Senhor: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Curve a sua cabeça, Pai. Esta é a sua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi designada no meu coração e agora ao coração de seus filhos. E pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, toda distração caia por terra agora, e que essa boa palavra, a semente do meu Senhor, possa, Senhor, germinar nos corações dos seus filhos. Portanto, toda ação do maligno, eu dou ordem agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, saia desse quarteirão, saia desse lugar, em nome de Jesus. E eu declaro céus abertos, mentes totalmente preparadas, corações férteis para receber da boa palavra do meu Senhor. E se você concorda com essa oração, declare amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus me deu um tema sobre essa mensagem, e eu quero assim passar aos vossos corações: saindo da embriaguez. Muitas coisas podem ser embriaguez na nossa vida. Excessos são embriaguez, exageros também são embriaguez. Mas vamos entender, à luz da palavra, pelos versos que acabamos de ler, o que o Espírito do Senhor quer falar e tratar nessa noite em nossos corações. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Entendemos que não basta somente vir ao culto, irmãos, e fazer algo por fora, mostrar uma aparência. Não basta somente colocar roupinha de crente, falar como crente e achar que é crente. O que o Senhor Jesus está fazendo em nossas vidas, na construção desta família, a família da fé, os filhos de Deus, nesse lugar, mediante a sua palavra, a sua verdade aplicada aqui, é justamente um trabalho de transformação, e algo que começa de dentro para fora. Então a gente entende que a necessidade de mantermos a transformação no interior, ter esse entendimento de transformação, é manter a ideia. E o que é manter a ideia? É dar continuidade. Manter a ideia de uma transformação no nosso interior é dar continuidade à boa obra do Espírito Santo pela palavra que foi semeada no nosso coração. Quem concorda, quem entende, diga amém.
Muito bem, dada a introdução, eu quero o primeiro tópico da mensagem falar com vocês, que nós precisamos deixar sair do estado de dormência. Que isso, pastor, um estado de dormência? Sim, porque o texto que nós acabamos de ler, ele fala no verso 14, o apóstolo Paulo está ensinando aos nossos irmãos em Éfeso, dizendo assim, desperta. Se ele está dizendo desperta no verso 14, é porque alguém ainda está disperso. É porque nós precisamos estar atento a algum detalhe da nossa jornada, da nossa vida, dentro daquilo que estamos sendo formado diante do Senhor. Amém? Então, nós precisamos sair de um estado de dormência. Isso é, despertar ou levantar em outras traduções. O que isso quer dizer? Levar uma pessoa que estava inativa para um estado de alerta, de sensibilidade, para que ela possa se erguer espiritualmente. Então o desperta do que dorme, fique atento, traz para a luz aquilo que estava em oculto, é causar em você um estalo. Opa, existe algum ponto, alguma área da minha vida que eu preciso de luz. E quando o apóstolo Paulo ele fala de luz, ele está falando aqui não só de revelação daquilo que estava em oculto, como também de entendimento. Essa luz no entendimento, essa luz da revelação daquilo que estava no oculto. E cá para nós, todo ser humano sempre carrega algumas coisinhas que ainda fica no quartinho escuro das emoções. Como somos uma igreja que trabalha com libertação e falamos em ser curado para curar, falamos sobre uma liberdade, e volto a dizer mais uma vez que o que está escrito na placa da igreja, ser um curado para curar, não nos faz melhor do que os outros. Não é que nós somos a última Coca-Cola do deserto, pelo contrário, nada disso. Significa que no determinado momento ou fase da nossa vida, nós passamos por uma adversidade, superamos pela revelação da palavra e o poder do evangelho, pelo poder do Espírito Santo, e agora podemos ajudar o próximo. Então esse é o entendimento que nós pregamos em ser um curado para curar. Você pode gerar, você pode, a ovelha gera ovelha, um curado ajuda outro a se curar. Como um doente pode curar um outro? Não tem como. Então nessa nossa caminhada o Senhor está nos ajudando, nos ensinando a viver uma cura emocional, um despertamento emocional, sair de uma embriaguez emocional. Quantos entendem isso? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Muito bem. Isso é trazer luz ao entendimento através da revelação do Cristo. Porque a luz ela denuncia aquilo que está oculto. Mas para que essa luz possa denunciar aquilo que estava oculto, a gente precisa que ao menos um dos nossos 5 sentidos seja tocado por essa revelação. Pela palavra despertai, saia desse sono, saia dessa dormência, desperta tu que dormes, levanta-te, vem para a luz, deixa Cristo iluminar o teu ser, deixa a palavra pegar você. Para que isso aconteça, pelo menos um dos seus 5 sentidos precisam ser ativados, aguçados, tocados. E cada sentido que nós temos, eu quero falar sobre os 5 sentidos. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua função específica. A visão permite distinguir formas, cores e objetos. Talvez desperta é para você que ainda está com os olhos fechados. Talvez o desperta que Paulo gritou em Efésios e hoje o Espírito Santo grita nessa igreja, é para alguém que não está conseguindo distinguir as cores da vida. Tudo para você está no preto e branco. Tudo para nós já iniciou 2025, mas está tudo cinzento ainda. Eu não consigo distinguir os objetos, as coisas que estão à minha volta, eu só consigo ver dificuldade. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, desperta. Está tocando em um dos seus sentidos, e o primeiro é a visão. Outro sentido que nós queremos falar é a audição. A audição é para quê? É para o som. Está ouvindo som aí? Tem alguém ouvindo som?
um som de uma voz, e que hoje é do pastor Evani, que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma mensagem aos nossos corações. Mas qual é o som que você tem ouvido? Muito barulho lá fora, muita anarquia, muitas outras coisas, atividade, a correria do dia a dia, tirando você, distraindo você, para que você não ouça a voz do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir, Deus está falando, o Espírito do Senhor está falando, mas alguém precisa ouvir, e um dos sentidos precisa ser aguçado. Nós falamos da visão, eu estou falando da audição. Deus está falando nessa geração, os meus filhos precisam me ouvir. Tem alguém ouvindo? Tem uma noiva de Cristo ouvindo? Tem os filhos ouvindo nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Terceiro sentido, eu quero falar do tato. E o tato, qual é a finalidade dele? Textura. Ele sente textura. Pelo tato você sabe a textura e temperatura. A garrafa está fria. Isso aqui é acrílico. São pessoas, eu posso tocar e sentir o calor. Tem gente que não sabe mais sentir o tato da vida. Perdeu o tato, perdeu a mão para algumas coisas, perdeu o jeito, não sabe mais como é que está a temperatura, se está quente, se está frio. Lembra da ministração do morno? Morno não. O Senhor Jesus quer que a gente entenda através desse sentido do seu tato, da sua, a textura, como é que está o negócio? Eu estou sentindo, você está sentindo? Você consegue glorificar o nome do Senhor? Paladar, o quarto sentido. O paladar é para que você possa distinguir os sabores. Hoje essa pregação já começou chata. Está amargo para mim, pastor. Mas os remédios amargos trazem boas curas no interior. Às vezes a gente precisa de ervas amargas para que possa gerar cura dentro de nós. Às vezes uma palavra amarga, algo amargo para você, pode ser ruim agora no seu paladar, mas quando chegar no centro de suas emoções, quando chegar em seu estômago, vai surtir um efeito que vai nutrir o seu corpo, vai curar você, vai sarar você, vai expelir aquilo que estava como excesso dentro de você para fora. E a gente precisa ser tocado hoje pelo Espírito do Senhor, através também do paladar, o que nós estamos comendo, o que está sendo ingerido por você, o que você está consumindo. Desperta, desperta. Aleluia. O quinto sentido, eu falo sobre o olfato. Ele sinaliza diferentes tipos de odores. E hoje talvez nós estamos no meio de pessoas que estão assim, ó. Isso está cheirando mal, pessimista, vai dar ruim, não tem Deus nesse negócio, não consegue distinguir. Tudo para ela está cheirando mal, tudo para ela é amargo, tudo para ela está ruim. Desperta, tu que dormes. É necessário buscarmos o perfume da rosa de Saron. Perfume de Cristo, perfume do Espírito Santo. Achar coisas boas em lugares de dificuldade. Conseguir sentir prazer mesmo no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. E você fala, ei, isso aqui não é nada, dá para suportar, dá para passar, o meu refrigério está chegando. O inferno é pior. É pior. O Senhor Jesus está nos chamando para um grande despertar. E para que esse despertar aconteça na nossa vida, a gente precisa sair do estado de inércia. O que é esse estado de inércia? Significa sair dessa dormência, sair de uma indecisão. Olha a indecisão novamente. Porque ficar na inércia é ficar à deriva, é ficar indeciso, é ficar dormente.
tanto fez como tanto faz, eu vou com a maioria. Quero pedir para desligar esses canhões, por favor, eles aquecem muito. Obrigado. Não, você não tem que ir com a maioria. Você não tem que fazer o que lá fora o mundo está te oprimindo, empurrando para viver. Não. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você precisa hoje deixar com que seus sentidos sejam aguçados pelo Senhor e você possa desenvolver dentro daquilo que foi chamado para desenvolver. Quantos entendem essa palavra? Então a gente precisa entender os processos. Essa outra pode deixar, gente. Pode deixar essa outra. Processo, irmãos. A gente entende o que é processo. A gente sabe que formação e processo é algo que faz parte da cultura do céu. É uma das formações do Senhor em nossa vida. Todo cristão, todo homem e mulher de Deus precisa passar pelo seu tempo de processo. Quantos entendem isso? Você entende isso? Dá um glória a Deus aí? Isso, interage comigo na pregação. Aleluia. Então nós respeitamos o tempo de processo. Nós respeitamos o tempo de formação. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Com entendimento nessa palavra, nós sabemos que cada um precisa viver o seu tempo de processo, o seu tempo de formação. Tá, o que você quer dizer com isso, pastor? Mas a gente não pode ignorar ou desprezar o tempo também de fazer força. Porque nós precisamos valorizar o tempo de fazer força. Eu quero deixar essa rema já para o coração de vocês. A gente precisa saber distinguir entre o tempo de fazer força. Assim como uma lagarta, ela faz força para sair do casulo que ela mesma criou. Não é assim o processo da metamorfose? A lagarta, ela cria o casulo, ela entra ali, por um tempo ela se rastejou, e agora num determinado momento da etapa da formação dela, ela sobe num lugar alto, ali ela começa a criar o casulo, ela entra ali dentro, ela já comeu, se alimentou, e com tudo que ela já se abasteceu, ela agora vai ficar num tempo, de um processo. O que o senhor agora começa a dizer, pastor? Eu estou dizendo que assim como uma lagarta está vivendo um processo, eu e você, homens e mulheres de Deus, filhos da luz, precisamos entender que precisamos ativar um processo que o Espírito de Deus já começou de dentro para fora. Precisamos. E qual foi a comida que você tem comido até aqui? Qual foi a bebida que você bebeu até aqui? O que tem sustentado você até aqui? Tem palavras boas aí dentro de você? Tem coisas que o Espírito Santo lançou dentro de você? Muito bem, agora é hora de fazer o casulo, tudo bem. Eu vou trabalhar agora no meu interno, o que eu aprendi, o que eu estou me construindo, porque é hora de você viver um novo estágio de vida. Mas por que eu estou fazendo essa comparação com o tema sobre saindo da embriaguez? É porque a gente precisa entender, eu estou falando que é importante respeitar os processos, mas também é importante saber o tempo de fazer força. Porque quando a gente vê o animal lá, a lagarta, ela lá no seu casulo rompendo, já não é mais a lagarta, ela agora é uma borboleta, ela está ali tentando romper, se abrir. Se alguém colocar a mão para ajudar, você está matando. Porque não pode ser ninguém de fora mexer com o que está dentro, tem que ser de dentro para fora. O processo é assim que Deus quer na minha vida e na sua vida. E a força que a lagarta precisa fazer para romper com o casulo, logo depois é a mesma força que ela precisa fazer para esticar as suas asas. Se a gente romper o processo, ela não vive. Você não entender que é hora de fazer força para sair do casulo, você também não vai ter força para levantar as asas. E se você não levantar as asas, você não vai voar lugares altos, você vai ficar com a mentalidade da lagarta. Eu ainda tenho que me rastejar. Deus não te chamou para se rastejar mais. Passou-se um tempo, passou-se um período, viramos 2024, chegou 2025, é hora de voar mais alto. Será que tem pelo menos 10 pessoas que estão entendendo que é hora de subir o nível, é hora de avançar?
Você pode glorificar o Senhor Jesus. Você pode adorar ao Senhor Jesus. Essa palavra é fiel e verdadeira para mim e para você nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazer força, pastor, fazer força. Não é para te mostrar fracos no dia da tua aprovação. Não, força. Ainda em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas. Está na mesma versão que a minha? Tá. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Tem que fazer força. Mas pastor, que força é essa? É essa que tu tem aí. É essa força que você teve para se vestir, para pentear o cabelo, para passar o batom, para amarrar o sapato, para vir no calor de 40 graus para a igreja. É essa força. Não é muita coisa não, é determinação. Você precisa sair da embriaguez que o mundo está tentando colocar a gente. E a gente precisa entender que é hora de fazer força para vencer. Aleluia. Eu recebi essa mensagem há muitos anos atrás de uma amiga que já dorme no Senhor. E ela falou desse mesmo jeitinho que eu acabei de passar para vocês. Quando ela me passou a mensagem, eu estava no início do meu casamento, eu falei para ela assim, mas irmã Mauriceia, mas o que é isso? Ela falou, Deus está mandando ter força no dia que você se achar que está fraco. Mas que força é essa? É essa que tu tem aí. A gente era amigo, ela falou com o dedão assim, é essa que tu tem aí. Cadê tua força, crente? Cadê tua força? Você pode um pouco mais, você pode fazer um pouco mais. A gente pode ser um pouco mais, a gente pode colaborar um pouco mais. Estou lembrando aqui, pastor Adriano, no dia de colocar essa viga aqui tão pesada, vocês acham que foi um guindaste? Foi os homens fortes da igreja. A gente montou um andame, isso foi no braço. Está aí, ó, firme, forte, força. Ninguém fez corpo mole, não foi, pastor? Ah, mas eu queria ajudar e você queria? Cadê a sua força? Mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa. A obra não acabou, tem muita coisa para se fazer. Tem um chamado de Deus na sua vida, tem coisa para concluir. Ainda dá tempo de mostrar a sua força. Nós entendemos o processo, mas não podemos rejeitar. Não podemos fazer pouco caso da hora que chega o momento em que a gente precisa mostrar o poder da nossa força. É a determinação. Isso me faz lembrar num momento da minha vida em que eu peguei Covid. Acho que a maioria aqui, todos nós passamos por isso. 2019 é a sensação do momento Covid. Aí a palavra que a gente mais ouviu no noticiário, fique em casa. Mas a conta para pagar, fique em casa. Mas eu tenho que trabalhar, está chegando, tem que comprar comida, fique em casa. Foi só assim, né? E a igreja, fique em casa. Muita gente morrendo, muita gente com problemas de mente, muita gente, a notícia matou mais do que a doença em si. Os noticiários, o índice de morte aumentava a cada dia. E eu me lembro que nesse momento eu vivi o maior seminário da minha vida. Pergunte-me, que seminário, pastor? Ah, só os irmãos no meio querem ouvir. Vocês querem ouvir? Pergunte, que seminário, pastor? Um seminário chamado Só Sabe Quem Passa.
Eu peguei Covid, e antes disso tudo eu estava gritando igual um incrível Hulk no altar. Aqui não, aqui não, aqui não. Aí, quando eu peguei, estava igual o David Banner depois que volta normal. Aquela musiquinha triste, todo rasgadinho. Peguei. E aí eu aprendi nesse seminário da minha vida. E comecei a questionar com o Senhor. Comecei a viver o meu momento de íntimo, o meu momento de casulo. Eu não fugi da mensagem. Eu estou dentro da mensagem. Eu vivi o meu momento de entrar para o casulo, porque Deus queria que eu vivesse um novo tempo. Porque só pode falar de alguma coisa da palavra ou da vida quem já passou por alguma coisa na sua vida. Eu sempre falo aqui, é muito legal a gente falar do Paulo, falar do Pedro, falar do João, falar de Jesus, é muito bom. Mas junto com isso tem que ter um pouco da sua história de vida. Ou Deus transformou você, ou você está de conversa fiada. Que nós precisamos mostrar o poder da transformação desse evangelho. Então eu, como pastor de igreja, novo ainda, eu sou garotão, amém? Eu novo ainda, vivi um momento difícil, um momento em que a mortandade estava assolando o Brasil, o mundo. Eu pego a enfermidade, eu pego o mal sobre a minha vida, eu começo a questionar o Senhor: aonde tu estás, Deus? Que tu me consagrou a pastor, me fez ter filho agora, meu filho ainda está novinho, eu com uma esposa bonita, e agora vou morrer, Deus, tu vai me matar assim, Deus? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Ergue os punhos para os céus e quer brigar com Deus, contra a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. O que eu achava que era maldade de Deus para mim, era construção na minha vida. Eu já vou explicar para você. Eu no meu quarto, já sem forças, perdi o paladar, perdi o olfato. Alguns que estudaram sobre a doença dizem que os sintomas, a parte mais forte dura 12 dias no corpo, a minha durou 18. Fraco. Precisava da ajuda da minha esposa para ir ao banheiro fazer as necessidades. Passava mais tempo no quarto deitado. Isolado dentro da minha casa, como qualquer um de vocês ficaram no momento desse. Eu questionei o Senhor: tu vai me matar mesmo, Senhor? Tu vai permitir que isso aconteça assim? E agora, o que vai ser? E o Espírito do Senhor Deus entrou naquele quarto. E Ele falou assim para mim: não, mas é necessário que você passe por isso. Qual a lição, pastor, que tem nisso? Eu tive que aprender a fazer força. Eu estava me entregando. Eu estava achando que não ia viver no outro dia. E Satanás bem lá: hoje tu não passa, dessa noite tu não passa. Um peso na cabeça, parecia que um capacete de ferro estava sobre minha cabeça. Parecia que tinha uma prensa esmagando o miolo da cabeça. E eu falei: eu vou morrer, de hoje não passa. O diabo falou: de hoje tu não passa. Mas naquele dia o Espírito do Senhor entrou no quarto. Eu aprendi a fazer forças. Eu peguei o celular, falei: vou botar no culto. Era uma quinta-feira, era o culto na Rara Sede, São Paulo. Eu ouço a voz linda do nosso pastor Edson Passos. Pastor Edson Passos abrindo aquela oficina de oração com aquele fervor que ele sempre carrega no coração. Ele clamando pelo poder do Espírito de Deus. E quando eu comecei a ouvir a voz dele, parecia que ele estava do lado da cama, falando no meu ouvido somente para mim. Eu me revesti de uma força. O poder de Deus entrou naquele quarto. E o Senhor disse: aguenta, força, faça força.
No outro dia, me esforcei para levantar, falei para minha esposa, pega meu violão. Ela pegou meu violão, fui para a área externa da casa, uma varanda que eu tenho nos fundos, coloquei o violão, tentei tocar algumas notas, não dava para tocar, não tinha força nos punhos. Mas eu desbrucei sobre o violão, sobre o instrumento, e comecei a chorar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, porque Ele vive. É fazer força no meio da dificuldade. Mas qual era a sensação? A embriaguez que o mundo ia apagar, ia parar, todo mundo ia morrer. Por isso que estamos nesse tema, saia dessa embriaguez emocional. A sensação nesses dias, naquele tempo, era uma embriaguez, era morte, era medo. O medo, o espírito maligno chamado medo, se apoderou de muitas vidas, inclusive a minha. Eu tive medo. Quem na sua vida nunca passou por medo? Mas o Espírito do Senhor está nessa noite, através da sua palavra, através dessa genuína palavra, falando ao meu coração, ao seu coração, não tenham medo. Quem te chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que lançou sobre o seu coração. Quem te chamou é fiel para cumprir com seus desígnios em sua vida. Aprendemos e vencemos todos nós a Covid, você está aqui. A doença em si acabou? Não. Mas nós criamos anticorpos, nós evoluímos, irmãos. Porque nós temos esse poder, irmãos, de evoluir. Foi dado por Deus essa capacidade do ser humano criar células que vai combater um anticorpo dentro de você. Você tem essa capacidade, mas como é que a gente aciona isso? É através da fé, da credibilidade na palavra. Você pode, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem sido o seu braço forte nesse dia? Quem tem sido o seu braço forte nessa caminhada? Quem tem sustentado você até aqui? Então você pode. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, então você pode. Bendito seja o nome do Senhor. Aprendemos a fazer força. E agora eu caminho para o segundo tópico dessa mensagem. São apenas 3 tópicos, já estamos no segundo, já eu termino. E no segundo tópico fala sobre o verso 16, que está dizendo, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo é um chamado para que possamos fazer melhor uso possível das oportunidades que nos foram dadas. Remir o tempo é um chamado, é um alerta para mim e para você. Ei, aproveite melhor a oportunidade de vida que o Senhor te deu. Faça melhor aquilo que você ainda não fez. Remir o tempo também significa resgate. Se você for buscar aqui, dentro do estudo dessa palavra, o que Paulo está dizendo, ele está falando assim, ei, valorize o seu tempo, não desperdice seu tempo tem preço, tem valor. Quanto você vale? Quem te empregou sabe quanto você vale, te dá um salário, divide isso aí por 30, você vai saber quanto vale o seu tempo. Não é assim? Você pega o seu salário, divide por 30 dias, no mês você vai saber quanto vale o seu tempo. E aí para o seu trabalho você vai doente, para o seu trabalho você vai capenga, você vai triste, você vai alegre, mas você vai porque você precisa do valor daquele tempo. Mas e para a vida com o Senhor? E para o dono do tempo? Para o dono do tempo que a gente entrega? O Senhor sabe, né? Eu só tenho isso, eu só vou chegar no teu altar com isso. O Senhor podia me dar mais, eu não nasci no berço de ouro, né? É isso que Deus quer da gente. Ele sabe o seu coração, Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe quem nós somos.
Quanto vale o seu tempo? Você está remindo o seu tempo? Você está resgatando valores? Você sabe que você valoriza seu tempo com a sua família? Você valoriza seu tempo com a sua esposa, seu tempo com seu filho? Você valoriza essas coisas? Você valoriza tempo na igreja? Se você está na igreja, faça algo de qualidade. É para o pastor Evani? Não, não é para mim não, irmãos. Eu não sou dono de nada aqui. Eu sou apenas um dispenseiro. Eu sou mordomo da casa do Senhor. Eu estou cumprindo como você está cumprindo também. Eu entendi o chamado. O meu trabalho aqui é servir. Pastor, aqui não tem cadeira de ouro não. Você não vê nenhuma cadeira aqui não. Pastor, aqui é conservo. Eu sou servo de vocês. Pastor significa aquele que serve. Se alguém quer servir a Cristo, siga-me. Não é uma escada que sobe, é uma escada que desce. E a gente precisa aprender a lavar os pés uns dos outros. Jesus ensinou. Jesus ensinou. Aleluia. Aleluia. Já vou acabar. Está doendo muito aí, irmãos? Eita. Pouco, glória a Deus. Valorize o seu tempo. Valorize a sua vida, a sua história. Valoriza tudo aquilo que Deus começou em você. O 2025 vai ser repeteco de 2024. E a gente não está aqui para ficar reprovado em série. Não. Quem quer avançar? Quem quer crescer? Quem quer evoluir? Quem quer? Eu quero, irmãos. Eu quero. Nós precisamos. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada te distraia nesse momento. Verso 17 diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Saindo da insensatez. O que é insensatez? Insensato é alguém que perdeu o senso, é alguém que é imprudente, é dado à loucura. Insensatez é isso, alguém que perdeu o seu senso, é imprudente, e às vezes tem um comportamento meio louco. Então você precisa saber. Você precisa entender que a insensatez não é algo bom para você. Ficar disperso, à deriva, não é bom para você não. Então começa a despertar você que dorme. Começa a avançar um pouco, permitir que a luz de Deus ocupe aquele lugarzinho escuro da sua vida, aquele quartinho escuro do seu ser. Em nome de Jesus, entenda essa palavra. O texto nos ensina a procurar com entendimento, ou seja, com obediência à vontade do Senhor. Sabe o que significa procurar, irmãos? É esforço para ir atrás de algo. Procurar é isso, eu faço esforço para ir atrás de alguma coisa. E sabe o que isso é? É decisão. Olha aí. É se decidir a fazer um esforço para o seu próprio crescimento, para o seu próprio avanço. Quantos entendem isso? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Terceiro e último tópico: não vos embriagueis. Do verso 18, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Éfeso, dizendo: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Embriaguez significa perder o senso, como também é perder o equilíbrio. A embriaguez, ela faz o homem perder o seu senso, como também faz o homem perder o seu equilíbrio. A embriaguez é considerada pela palavra de Deus obras da carne. Isso está em isso está em Gálatas 5, 19 ao 21. A palavra do Senhor condena a embriaguez, e ela é considerada como obras da carne, semelhante à idolatria, semelhante à glutonaria, à feitiçaria. A embriaguez te tira do lugar de construção em Deus. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Dissolução, eu busquei o significado, João. Dissolução significa dissolver ou decomposição de um corpo que estava sólido. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com o vinho da dissolução. Cuidado para que você não entre em uma decomposição daquilo que estava sólido em você.
estava bonitinho indo para a igreja, estava certinho cantando o ministério de louvor, servindo na casa do Senhor, aí se embriagou com a historinha, com um desejo, com uma situação, com a própria bebida em si, caiu, perdeu o senso, perdeu o equilíbrio, perdeu aquilo que estava sólido em seu coração. A embriaguez nos faz perder, porque embriaguez, ela não passa de excessos. Excesso de bebida. Um excesso de bebida provoca a embriaguez. Mas agora eu vou revelar para vocês outros tipos de embriaguez que existe. Existem vários tipos de embriaguez. Embriaguez no relacionamento. Pessoas que se embriagam com o seu relacionamento, se relacionam com todo mundo e é dado à prostituição e à pornografia. Se relaciona com um, com o outro, ninguém é de ninguém e fica a Deus dará. Isso não é saudável para você, é embriaguez. Está acabando com você, acabou com aquilo que era sólido. Outro tipo de embriaguez, dependência emocional. Vive atrás de alguém que possa suprir a sua necessidade, dependendo, tadinho de mim, coitadinho de mim, é embriaguez. Trabalho, uma pessoa embriagada no trabalho só fala em trabalho, dinheiro, 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 dinheiro. O seu Senhor é Mamon, não é Cristo, não é Deus, não é o Pai das luzes, não, o Senhor dessa pessoa passa a ser Mamon, porque ela é embriagado com o trabalho. Não estou dizendo que não tem que deixar de trabalhar, tem que trabalhar sim. Mas uma pessoa dada só fala em trabalho, só fala em dinheiro, só quer vantagem para você, só puxa a sardinha para o seu lado. Trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. É embriaguez. Embriaguez de sentimento, pessoas que são acumuladores. Acumuladores de sentimento. Ai, hoje eu estou assim, hoje eu estou me sentindo mal, hoje eu estou assim, não sei o que, e só vive acumulando sentimento, não passa dessa fase. É uma embriaguez, está embriagado. Essa aqui vai pegar, irmãos. Embriaguez ministerial. Tem muita gente embriagado ministerialmente, 24 horas só fala em igreja. E não fica muito longe não. Sabe por quê? Eu caí nessa. Aconteceu comigo. Pastor Evani, você ficou embriagado? Fiquei embriagado de ministério. 4 meses de obra nesse lugar. Eu tenho que falar com o Adriano. Adriano tem que comprar ADM. Adriano está responsável pela obra. Miqueias, o grupo vai finalizar o ano. Ele tem que separar obreiro para aqui, obreiro para aqui, obreiro para aqui. Quem vai pregar semana que vem? Meu Deus do céu. E mais aquilo, deita na cama, vai pensar que, meu Deus, eu tenho que falar com a Janaína sobre isso de libertação. Tem que fazer reunião. Embriagado ministerialmente. Fiquei embriagado ministerialmente. E aí, pastor, o que aconteceu? O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele visitou a gente lá em casa, né, filha? Ele foi lá em casa, falou comigo e com a Raquel pela manhã, trouxe uma mensagem dizendo assim: você está embriagado. Eu falei: eu não, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Você está embriagado. Saia da embriaguez emocional. Deixe os excessos da sua vida. Deixe os excessos de estar ocupando o lugar que é de Cristo, é do Senhor, é da sua família, é de coisas maiores. Tem muito ofício, tem muita coisa. Amém, Senhor. Fala que teu servo ouve. Só lapada. Só lapada. Espírito Santo é lindo, sim ou não, irmãos? Ele fala, o pai corrige o filho que ama.
Papai está falando para essa igreja, papai está falando para mim, papai está falando para você, papai está falando para os seus filhos. Ei, vamos deixar, porque embriaguez também é falta de controle, embriaguez também é falta de equilíbrio, embriaguez é falta de sensatez, embriaguez é falta de maturidade, embriaguez é falta de controle. E como é que a gente faz, pastor? Eu vou dizer para você pela palavra. A palavra está aqui, a gente está lendo ela. Mas enchei-vos. Eu vou para cá, aquelas ai do aleluia mais forte. Mas enchei-vos. Mas enchei-vos do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Você precisa se encher mais do Espírito. Quem não precisa, irmãos, todos nós carecemos. Se encha do Espírito. Sair da embriaguez é assumir o controle das nossas emoções, através do ensinamento da palavra de Deus. Como fazer isso? Enchendo-se do Espírito, ou seja, se separando daquilo que é iniquidade, daquilo que é profano, daquilo que é exagero, de tudo aquilo que te afasta de viver o seu momento com Deus. Aí eu voltei a tirar mais tempo de oração. Quando me tranquei no quarto, aí depois Raquel fala para mim, eu estava orando aqui fora para Deus não te levar. Eu falei, filha, peraí, era tudo que eu queria. Você fez oração contrária? Porque quando a gente entende e obedece e ouve a voz do Senhor, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em outros lugares. Você tem que achar prazer na lei do Senhor. Você tem que achar prazer nas coisas de Deus em sua vida. A gente precisa voltar a sentir prazer em estar na casa de Deus, em servir a Deus, em fazer as coisas sim, mas tudo com o seu tempo, tudo, respeitando os seus momentos, entendendo que você também é um ser humano, é uma vida, precisa de cuidados emocionais. Você precisa deixar os excessos, porque senão você vai ficar fanático, louco, varrido, insensato. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida. Não é isso que Deus quer para nós. Quantos compreendem a palavra do Senhor? Oh Espírito Santo de Deus. Saindo da embriaguez é assumir o controle das emoções. O Espírito Santo só desceu em casa pela manhã, falou comigo com a Raquel sobre a embriaguez. Fomos ministrados pela palavra do Senhor. Mas quem fez a força para mudar foi eu e ela. Você está entendendo? Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que você pode fazer por você. Deus te fez imagem e semelhança dele e te deu poder de decisão, poder de domínio. Ele nos deu esse poder. Agora, se a gente não se apoderar dessa palavra, se a gente não vestir realmente o propósito do Senhor, a gente vai ficar à deriva nesse ano de 2025. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero avançar. Subir o nível, irmãos. Subir o nível, irmãos. Subir o nível. É hora de subir o nível, é hora de entender o que o Espírito Santo está falando. E agora a gente precisa fazer o que, irmãos? O texto diz aqui da palavra do Senhor, falando entre vós com salmos, entoando louvores, canções ao Senhor e hinos e cânticos espirituais. O Ministério de Louvor já pode subir, já estamos encerrando. Cantando salmos e louvores, cantando canções espirituais.
Eu vou começar a tomar controle das minhas emoções e sair das embriaguez da minha vida, quando eu começo a fazer o que eu preciso. Qual é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aí eu começo a cantar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, oh, 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 Ele é meu Deus. Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Aí você vai orar salmos, você vai cantar salmos, você vai cantar em canções espirituais, que falam tanto do seu sofrimento, mas também fala de quem segura nas suas mãos, em momento de sofrimento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que o mar se tumultue, Ele é poderoso para segurar nas minhas mãos. Cante salmos, ore salmos, encha a sua casa com palavras proféticas sobre a sua vida. O estudo pela palavra de Deus nos revela que os salmos são canções e poesias sagradas. Nós precisamos cantar e orar salmos, nós precisamos adorar ao Senhor com esses cânticos espiritual, dando sempre louvor, honra e glória ao nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque até mesmo na dificuldade, até mesmo na adversidade, é a mão de Deus te forjando. Lembra do casulo? É necessário entrar nele. Deus está te chamando para entrar no seminário da vida, só sabe quem passa. E você está com medo, mas será que eu vou chegar no outro lado? Se você não chegar do outro lado, você vai ser arrebatado. O importante é viver o momento com Deus. O importante é viver relacionamento com Ele. Deus está chamando a gente para sair da embriaguez emocional. Deus está chamando essa igreja para subir o nível. Deus está chamando a mim e a você para sermos mais fortes. Aleluia. E aqui eu finalizo a mensagem com 4 remas. Para quem gosta de anotar as remas aí, pode ser tópico, os pregadores, tópico da sua próxima pregação. A primeira rema é: assuma o controle da missão. Assuma o controle da sua missão. Deus te deu uma missão nesse mundo. Satanás está tomando, dizendo que ele tem poder e controle sobre a sua vida. A promessa foi dada para os filhos de Deus. A palavra foi dada para os filhos de Deus. Sabe o que foi reservado para Satanás e seus demônios? O lago de fogo. Mas para você, a Canaã celestial. Para você, o céu é o limite. Segunda rema: desperte-se desse sono. Despertar do sono da indolência. Desperta, desperta. Terceira rema eu deixo para você: retorne ao equilíbrio. Não deixe nada dissolver aquilo que estava sólido em você. Retorne ao equilíbrio da sua vida, ao equilíbrio emocional, à sua sensatez. Retorne em nome de Jesus. Tem alguém que está pegando essa mensagem? Tem alguém que está entendendo a voz do Espírito Santo nessa noite? E a quarta rema, eu finalizo com vocês. Pois uma rotina de obediência prepara o futuro da nossa vida. Ou seja, a obediência para cumprir o propósito. O que isso quer dizer? Você recebeu a transformação, recebeu a palavra,
Mas você precisa criar um ritmo, você precisa criar uma rotina de constância para Deus, em Deus, não nas práticas do mundo, não nos desejos da carne. Você orou hoje, amanhã ora de novo, e depois da manhã também, uma rotina de constância, de crescimento. Eu vou orar, eu preciso manter isso, porque senão eu vou morrer espiritualmente. A gente começa e não termina. A gente levanta a mão hoje para Jesus, vem aqui no altar na hora do apelo, na hora do convite da graça, mas depois que passa da porta para fora, deixa voltar tudo de novo. Eu estou falando para você criar uma rotina de constância. Seja constante, seja insistente, permaneça, prevaleça pelo poder que é no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nessa noite, por gentileza se coloque de pé.